gravar e vamos embora, vamos compartilhar a tela. Aí. Então, o nosso bate-papo hoje é sobre trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Peraí que eu queria botar essa tela grande. É, Aí, agora eu consigo. Não ia conseguir. Só um minuto. Aí sim, muito bem. Então vamos lá. Trombose venosa profunda, né? Vamos começar pelo começo. Antes de falar de TEP, eu entendo que seja obrigatório falar de TVP, né? Então, a questão indo numa pegada muito prática, né? Quando é que a gente suspeita que o paciente possa eventualmente ter TVP, né? Quando ele dá entrada aí no pronto atendimento, na emergência, onde quer que vocês estejam atendendo esse paciente. Paciente com edema assimétrico de membros inferiores, né? Mais de 90% das tromboses venosas profundas acontecem nos membros inferiores. Quando suspeitar, edema assimétrico, né? Os slides em algum momento vão comentar, quando você tem um diâmetro de panturrilha, principalmente, diferente, né? Ou maior do que 3 centímetros quando você compara uma perna com a outra, né? Então, isso leva a gente a pensar muito fortemente que esse paciente possa ser portador de TVP. Outras coisas podem estar presentes na história no exame físico, queixa de peso, dor também pode estar presente, e principalmente a dilatação do sistema venoso periférico, né? As varizes do sistema venoso superficial. Mas o principal sinal ou sintoma vai ser o edema assimétrico unilateral de membros inferiores. Existem alguns sinais de exame físico que têm um interesse muito mais em termos de prova do que qualquer outra coisa. Os mais famosos, sem dúvida, o sinal de Romans, né, que é quando você faz a dorsoflexão do pé e naquele membro inferior acometido pela TVP, o paciente vai referir dor na panturrilha. Ele não está presente nem em 10% dos pacientes. E o sinal da bandeira, quando você levanta ambas as panturrilhas pelo calcanhar, você balança as pernas do paciente, você vai ver que o lado que tem trombose, ele não vai ter aquela movimentação lateral, como se fosse uma bandeira das panturrilhas. Isso tudo tem muito pouco valor preditivo, né, em termos de diagnóstico. Uma minoria dos pacientes com TVP terão esses dois sinais. Então, muito mais importante, que eu sabia que isso ia aparecer em algum momento, é uma simetria entre as duas pernas com um diâmetro maior do que 3 centímetros. Porém, tudo isso considerado, fundamental que se diga que o valor preditivo positivo, né, o que significa isso? Né? Quando tudo isso estar presente, será que o paciente de fato tem TVP? Então, o valor preditivo positivo do exame físico, no caso do TVP, é baixíssimo, da ordem de 20%. O que significa dizer que essa condição necessariamente depende de exames complementares para ter o seu diagnóstico confirmado, e que eu estou me referindo muito especificamente à ultrassonografia com ou sem o Doppler, né? Ultrassom com ou sem o Doppler. Quais seriam diagnósticos diferenciais possíveis para esse paciente com edema assimétrico de membros inferiores, que a gente está suspeitando de TVP? Tem alguns, eu chamo atenção em especial aqui para celulite, né? Provavelmente é o que mais se confunde com TVP, né? A infecção de partes moles de membros inferiores, muito parecido, edema assimétrico de membros inferiores. O paciente também pode ter dor. A diferença é que ele tende a ter mais sinais flogísticos, mais sinais inflamatórios, rubor, calor naquela perna do que um paciente com TVP. Ele pode eventualmente também ter febre, porém não necessariamente isso vai estar tão florido assim. Então, realmente, é muito difícil diferenciar uma coisa da outra. Chama atenção também aqui para estiramento muscular, né, a síndrome da pedrada, né? Estiramento ou contratura muscular. Tem outros também, os mais importantes, celulite, estiramento muscular. Então, seguindo adiante, né, e por que é importante reconhecer e tratar paciente com TVP? Né? Existem algumas complicações mais crônicas, em especial aqui a insuficiência venosa crônica. Se você não trata esse paciente, deixa ele seguir a vida dele com um trombo no sistema venoso profundo de membros inferiores, ele pode evoluir com uma falência do sistema valvular nessas veias dos membros inferiores e evoluir com insuficiência venosa crônica, né, com essa dermatite ocre, escura, né, com a pele
escurecida, veias varicosas, e daí pode decorrer úlceras, de pressão, infecções, etc. Então, é alguma coisa que a gente não quer, né? Existe também uma outra complicação crônica, que é essa que está aqui, com esse nome complicado, a flegmasia cerúlea dolens, que é o paciente evoluir, além da insuficiência venosa crônica, com um quadro de desautonomia, né, com dor crônica, é, e coisas como cianose, fenômeno de Renault, etc. e tal. Também pode acontecer, raríssimo, muito mais para a prova. Insuficiência venosa crônica, não, isso é muito importante aí no dia a dia. Essa flegmasia é uma coisa mais de prova. E, pensando em complicações mais agudas do não tratamento da TVP, sem dúvida, TEP, tromboembolismo pulmonar, que vai acontecer aí em torno de 5 a 10% dos casos de TVP não tratados. Se essa TVP for proximal, ou seja, acima da fossa poplítea, isso pode chegar até 40%. Então, está aqui algumas razões, não que sejam as únicas, mas estão aqui algumas razões pelas quais o diagnóstico de TVP não deve passar batido, ele deve sim ser reconhecido e tratado na emergência. Como eu tinha comentado aqui, não há como fazer esse diagnóstico apenas com base no exame físico. É necessária ultrassonografia com ou sem o Doppler. Então, se o exame físico não é suficiente, né, se ele tem baixíssimo valor preditivo positivo, a gente precisa, de alguma maneira, encontrar formas de aumentar esse nosso valor preditivo positivo. A gente precisa encontrar maneiras de aumentar a nossa probabilidade pré-teste, né? No caso aqui, o teste é a codoppler, né? É a ultrassonografia. Então, antes da gente indicar, e até para saber em quem indicar, né, o ultrassom, a ultrassonografia, a gente precisa encontrar formas de aumentar a nossa probabilidade pré-teste. E esse autor que aí está, o Wells, né, ele criou um score, é o score de Wells para TVP, não confundir com o score de Wells para TEP, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o score de Wells para TVP, ele parte do pressuposto de que a gente vai reconhecer na história e no exame físico do paciente alguns sinais ou sintomas que vão aumentar muito essa probabilidade pré-teste, pré-ultrassom desse paciente de fato ser portador de TVP. E aqui estão eles. Observem que eles têm relação direta com os fatores de risco, né, com a fisiopatologia, né, da formação da TVP. Então, a presença de câncer, neoplasia, né, presença de imobilidade da extremidade. Então, aí o Matheus que vai fazer uma viagem longa, né, cuidado com isso, com imobilização extrema. Importante andar, levantar de vez em quando. Paciente restrito ao leito por 3 ou mais dias, né, ou paciente submetido a qualquer cirurgia de grande porte nas últimas 4 semanas, em especial aí, mas não somente cirurgias ortopédicas, prótese de quadril, prótese de joelho, por aí vai. O paciente portador ao exame físico de hipersensibilidade no trajeto venoso, perna inteira edemaciada, ali como a gente tinha falado antes, uma assimetria de diâmetro entre as duas pernas ao nível da panturrilha maior do que 3 centímetros, o edema com cacifo, depressível das panturrilhas, dilatação do sistema venoso superficial, e se esse paciente tem na história clínica dele, na HPP dele, tem TVP prévio. Então, no score de Wells para TVP, quaisquer um desses pontos aí colocados nesse slide, eles vão pontuar 1 ponto. Então, eles têm a mesma importância. A gente vai ver no score de Wells para TEP que isso vai ser diferente lá. A presença de determinados fatores vão ter pontos diferenciados. Aqui não. O Wells para TVP, qualquer um desses fatores aí vale 1 ponto. E daí a gente vai classificar esse paciente em categorias, né? Basicamente, a gente quer saber se ele tem baixa ou alta probabilidade pré-teste de ser portador de TVP. Então, baixa probabilidade é o cara que tem apenas 1 ponto, né? Ou não tem nenhum, né? Ou tem no máximo 1 ponto. Vamos dizer, o cara é portador de câncer gástrico, né? Chega na emergência com uma assimetria de membros inferiores, dor na panturrilha direita, e ele é portador de câncer gástrico, porém ele não tem mais nada, nada além disso. Então, ele tem apenas 1 ponto. Então, esse cara é classificado como baixa probabilidade de ser portador de TVP. Né? O que a gente vai fazer com ele na emergência? Vai dosar o dedímero. E se esse dedímero for negativo, está descartado o diagnóstico de TVP. Se ele for positivo, a gente entende que esse paciente ele merece alguma observação. Né? A gente não vai dar o diagnóstico, lembrando que ele é baixa probabilidade, ele tem no máximo 1 ponto no score de Wells, porém, calhou dele ter um dedímero positivo. Então, a gente não dá o diagnóstico de TVP e não começa a tratar naquele momento, porém, a gente vai observar esse paciente.
E se ele persistir sintomático daqui a uma semana, aí sim a gente vai fazer a ultrassonografia do paciente. Agora, se esse paciente na admissão tem 2 ou mais pontos, a gente classifica ele ou ela como alta probabilidade de ser portador de TVP, e daí está indicada a realização do exame ultrassonográfico, né, que, se positivo, vai indicar o início do tratamento. Se negativo, a gente dosa o dedímero, né? E se esse dedímero for positivo, mesma coisa, a gente vai observar esse paciente por uma semana. Se ele persistir sintomático, a gente vai repetir o ultrassom daqui a uma semana. Tá? Então, observem que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui? Basicamente, a gente primeiro está criando mecanismos para aumentar a probabilidade pré-teste desse paciente ser portador de TVP e saber em quais pacientes a gente vai indicar ultrassom, né? Então, se ele tem baixa probabilidade, ele não vai fazer ultrassom, pelo menos não naquele momento. Se ele tem alta probabilidade, ele vai fazer ultrassom. Bom, se ele tinha baixa probabilidade e não fez ultrassom, eu faço dedímero. Negativo, excluído TVP. Né? Se positivo, eu observo esse paciente por uma semana. Se ele persistir com sintomas, daí sim eu faço a ultrassonografia. Né? Agora, se esse cara era de alta probabilidade, fez o ultrassom, né, e ele foi negativo, a gente vai dosar o dedímero. Se ele for positivo e ele persistir com sintomas daqui a uma semana, a gente repete o ultrassom. É claro que quando a gente fala em repetir o ultrassom, se esse ultrassom vier positivo daqui a uma semana, isso indica o início do tratamento. Tá? Então é assim que a gente aborda de uma forma assim, muito objetiva, muito prática. Né? Depois vocês podem, se quiser, copiar esse slide aí. É assim que a gente vai lidar com esse paciente quando ele der entrada no pronto atendimento, na emergência, enfim, onde quer que vocês estejam atendendo um paciente com suspeita de TVP. E como é que a gente vai tratar, né? Como é que é o tratamento da TVP? O tratamento da TVP, ele é necessariamente com heparinização. Quando a gente falar de TEP, a gente vai ver que existe a opção da trombólise, aqui não cabe isso, né? Porque aqui a única coisa que a gente quer, esse trombo ele vai se resolver sozinho, então a gente quer apenas que ele não cresça, que ele não aumente de tamanho nos dias subsequentes, né? Diferente do TEP, né? Em especial o TEP com repercussão hemodinâmica, em que a gente não fica satisfeito apenas em impedir que aquele trombo aumente de tamanho, né? Ali a gente quer reduzir o tamanho daquele trombo para que ele deixe de ter repercussões hemodinâmicas. Não é o caso daqui. Esse paciente não estará com repercussões hemodinâmicas. Esse paciente portador de TVP, a gente quer apenas que o trombo pare de crescer para que o organismo possa, ao longo das semanas seguintes, reabsorvê-lo. Né? Então, por isso, o tratamento da TVP é necessariamente com heparinização. Como é que a gente vai fazer isso? Tem 2 maneiras diferentes de fazer isso. No tempo em que eu me formei, a gente tratava da forma como está no lado esquerdo desse slide. Você começa com heparinização, né? Hoje em dia, muito mais comumente com Clexane, com enoxaparina. A dose está aí. Né? Observem que ela é uma dose um pouquinho mais alta, né, do que a gente faz normalmente. É 1,5 miligramas e não 1 miligrama por quilo de peso, 1,5 miligrama por quilo de peso, subcutâneo uma vez por dia. E a gente começa simultaneamente a heparina, o anticoagulante antagonista da vitamina K, oral, varfarina, né, Marevan, nessa dose que está aí, 5 a 10 miligramas, dependendo do peso do paciente ou da paciente, uma vez por dia. Né? A gente imagina que em até 3 a 5 dias, esse paciente vai atingir o alvo de NR dele, que é entre 2 e 3. Uma vez atingido esse alvo de NR, a gente pode parar com a heparina. Por que a gente começa a heparina? É que a gente simplesmente não começa o Marevan, a varfarina, por 2 motivos. Primeiro, porque a varfarina vai demorar 3 a 5 dias para chegar no alvo, e a gente não quer que esse paciente fique esses 3 a 5 dias descoberto, e também porque existe uma coisa chamada necrose cutânea associada à varfarina. A gente sabe que no início, né, de ação da varfarina, quando ela antagoniza os fatores dependentes da vitamina K, porque é assim que funciona o mecanismo de ação dela, ela vai primeiro atrapalhar a síntese de proteínas que são anticoagulantes, proteína C, proteína S. Então, existe um risco naqueles primeiros dias do paciente evoluir para um estado hipertrombótico. Né? E nesse estado hipertrombótico, ele pode fazer, em especial, trombose de pequenos vasos cutâneos. Isso é chamado de necrose cutânea associada ao varfarim. Então, esse é o segundo motivo pelo qual a gente começa a enoxaparina junto. Tá? É claro que Brother, antigamente a gente poderia, só um minutinho, Matheus, a gente poderia também
ao invés de começar o Clexane, começar a enoxaparina, a gente poderia começar a heparina não fracionada, mas hoje em dia isso não é mais uma realidade. Matheus, quer falar alguma coisa? Por quanto tempo fica o tratamento de enoxaparina? A gente vai falar isso no slide seguinte, são 3 meses de tratamento, no mínimo. Uhum. Tá, No mínimo. tá, Então obrigado. vamos adiante. Agora, hoje, mais modernamente, né, a gente pode fazer uma coisa completamente diferente disso que eu falei, está aqui no lado direito do slide, que é começar o xarelto, que é a rivaroxabana, 20 miligramas, né? Aqui observem no slide que ele recomenda começar a 15 miligramas de VO de 12 em 12, né? E depois por 3 semanas, e depois evoluir para um esquema de mais fácil adesão do paciente, 20 miligramas uma vez ao dia. Vantagens disso, né? A rivaroxabana, xarelto, não exige controle, não precisa ficar dosando INR, não existe isso, não tem alvo, até porque o mecanismo de ação é completamente diverso, né? Então, o paciente em uso de xarelto, ele não altera o INR, é um antagonista direto do fator 10, né? Bem diferente da varfarina. Então, não precisa ficar controlando, não tem que fazer exame de sangue de 15 em 15 dias, e a anticoagulação é previsível, muito previsível, coisa que não acontece necessariamente com a varfarina. Então, muito melhor se o paciente tiver condição de bancar xarelto, é muito melhor para ele, né? Eu disse que teria no slide seguinte aqui, falei mentira, não tem no slide seguinte, mas são por pelo menos 3 meses, tá, Matheus? Tratamento da trombose venosa profunda por não menos do que 3 meses, 3 a 6 meses. Tá, continuo com enoxaparina por 3 meses, varfarina por 3 a 5 dias, correto, até chegar ao IRMI de 2 a 3. É isso aí, né? A enoxaparina você interrompe assim que você atinge o alvo do INR. O paciente vai seguir tomando varfarina, não enoxaparina. Tá, quando eu atingir o tempo do IRMI de enoxaparina, aí eu paro com a varfarina. Não, olha só. Você começa a enoxaparina junto com a varfarina. Quando o Tá, INR estiver entre 2 e 3, a enoxaparina sai fora. Entendeu? A enoxaparina é só no início, o Clexane só no início do tratamento. Ok? Ok, ok. Então vamos adiante. Então, feitas essas considerações sobre trombose venosa profunda, TEP, tromboembolismo pulmonar, aí sim a coisa fica séria, né? Aí sim a gente está entrando na temática da nossa imersão de sábado, paciente crítico, né? TEP é um dos diagnósticos mais importantes aí quando a gente fala de paciente crítico. Como é que a gente vai reconhecer isso na emergência? É bastante inespecífico os sinais e sintomas do paciente portador de TEP, porém, existe uma chamada tríade clássica, que é o paciente com insuficiência respiratória, ou seja, dispneia súbita, dor torácica e hemoptise. Então, essa é a tríade clássica do TEP: dispneia súbita, dor torácica, hemoptise. Bom, desses sinais e sintomas, qual é o mais frequente? Sem dúvida, a dispneia súbita, ela vai estar presente em 80% dos pacientes. Dor torácica, em 50% dos pacientes. Ela pode ser bastante variável. O mais clássico é que seja uma dor pleurítica, ou seja, ventilatório dependente. Porém, pode ser uma dor até isquêmica. Esse paciente com TEP pode fazer sobrecarga de VD e pode fazer síndrome coronariana aguda, né? E também pode fazer uma dor referida. Então, observem que ela é bem variável, a natureza dessa dor. E a hemoptise, tão falada em termos de prova, né, de questõezinhas de múltipla escolha, questões discursivas aí de concurso de residência, observem que ela está presente em apenas 10% dos pacientes, por isso que a tríade clássica estará presente em, no máximo, 10% dos pacientes. Sinais inespecíficos, super inespecíficos, porém muito presentes, com alta sensibilidade, presentes em mais de quase 100% dos pacientes com TEP, serão principalmente taquicardia, e um pouco menos febre. Então, frequência cardíaca acima de 100, quase 100% dos pacientes com TEP terão, e alguma elevação da temperatura também, uma quantidade muito grande desses pacientes também serão portadores. Claro que diante de um paciente com suspeita clínica elevada para TEP, pesquisar fatores de risco para TVP, até porque os fatores de risco são os mesmos, e como a gente vai falar um pouco mais à frente, em torno de 30% dos pacientes com TEP têm TVP simultaneamente, né, e questionar os fatores de risco. Então, como fazer o diagnóstico? Assim como a gente falou na TVP, o exame físico por si só
ele tem baixo valor preditivo positivo para o diagnóstico de TEP, porque são sinais e sintomas muito inespecíficos. Precisamos, então, de algum score que aumente a probabilidade pré-teste, né? E quem desenvolveu esse score é o mesmo autor que desenvolveu o score de Wells para TVP. Aqui a gente vai chamar ele de score de Wells para TEP. Então, esses são os fatores do score de Wells para TEP. Como eu tinha mencionado anteriormente, eles têm aqui pesos e importâncias diferentes, dependendo de qual é o fator. Então, por exemplo, são 7. O paciente com diagnóstico prévio de TEP e TVP, ele vai ganhar 1,5 ponto. Ó, frequência cardíaca acima de 100, ó, olhem como isso é importante. 1,5 ponto também. Presença de cirurgia de grande porte ou imobilização nas últimas 4 semanas, 1,5 ponto. Vou pular aqui para baixo. Ó. TVP associado, TVP simultâneo, 3 pontos. Olha a importância disso, né? Mas apenas 30% dos pacientes terão TVP simultâneo. E olha só que interessante isso aqui. Ó. Talvez o mais importante dos fatores do score de Wells para TEP. Ó. TEP é a principal hipótese diagnóstica. É um julgamento subjetivo, né? Mas se você acha que TEP é a principal hipótese diagnóstica, esse paciente ganha 3 pontos. Então, aquele um paciente portador de. Vamos colocar a coisa numa situação muito real. O paciente chega na emergência com insuficiência respiratória aguda, né? Você excluiu os principais diagnósticos, quais sejam síndrome coronariana aguda, edema agudo de pulmão, descompensação de asma / DPOC, sepse pulmonar, e por aí vai, né? Então, esses talvez sejam os principais. Crise de ansiedade, talvez sejam os principais diagnósticos diferenciais. Excluiu tudo isso, TEP passa a ser, e o paciente tem fatores de risco, né, para TVP TEP, TEP passa a ser sim a principal hipótese diagnóstica. Então, isso daí já marca 3 pontos no score de Wells. Então, é assim que a gente usa essa avaliação subjetiva tão importante na probabilidade pré-teste do TEP. E fatores que vão ter uma importância menor, hemoptise, como a gente viu anteriormente, presente em no máximo 10% dos pacientes. E se esse paciente é portador de alguma neoplasia, ele também marca 1 ponto no score de Wells para TEP. Então, está aqui repetindo, né, os parâmetros do score de Wells e o peso de cada um deles. E a gente vai classificar aqui esse paciente não em 2 grupos, como no caso do TVP, porém em 3 grupos. Então, se esse paciente tem 1 ou 2 pontos, ele vai ser considerado de baixa probabilidade. Se ele tem 2 a 6, intermediária. Se ele tem mais do que 6 pontos, ele tem alta probabilidade de ter TEP. Né? Pensem, por exemplo, 6 pontos, um paciente que tenha TEP como seu principal diagnóstico, né? E, por exemplo, ele tenha TVP simultâneo. Ele tem 6 pontos. Por aí vai. Poderia ser também um paciente com TEP como principal diagnóstico, portador de uma neoplasia gástrica e que fez uma intervenção cirúrgica nas últimas 4 semanas, também 6 pontos. E por aí vai, ou qualquer outra combinação que vocês consigam pensar. Estou só ilustrando aqui casos que sejam assim muito prototípicos de um paciente portador de TEP. Né? E como é que vai funcionar essa abordagem toda na prática? Tá aqui, ó. Então, aqui a avaliação de um paciente portador ou potencialmente portador de TEP estável, hemodinamicamente estável, porque no caso do TEP, a gente vai colocar esse algoritmo em 2 condições diferentes, né? Se o paciente está estável ou se ele não está estável hemodinamicamente. No caso do TEP faz sentido, no caso do TVP isso não faria sentido, porque dificilmente um paciente com TVP estaria instável hemodinamicamente, né? A não ser que ele tenha outra causa para estar instável, certamente não será a TVP, né? Então vamos lá. Então o paciente chegou na emergência, suspeita de TEP. Você classificou ele como sendo de alta probabilidade, então ele tem 6 ou mais pontos no score de Wells. Então, assim como no caso da TVP, que não dá para fazer esse diagnóstico apenas com base na história e no exame físico, né, a gente vai precisar também, no caso do TEP, de exames complementares. Se na TVP esse exame era ultrassonografia, aqui não é mais a ultrassonografia. Aqui, no mundo ideal, vai ser a angio-CT de tórax. Né? Esse é o exame confirmatório para o diagnóstico de TEP. Então, o paciente chegou na emergência, alta probabilidade, mais de 6 pontos, está indicado, probabilidade pré-teste alta de TEP, indicado a realização da angio-CT. Angio-CT positiva, começar tratamento. Diagnóstico confirmado, tratar. Angio-CT negativa, eu não vou tratar. Aí sempre virá nessa aula aquela pergunta, professor, mas e se eu não tiver angio-CT? Se você não tiver angio-CT, o algoritmo ele não prevê isso, mas eu posso falar para vocês
o que se faz na prática? Trata paciente com alta probabilidade de TEP, né, e você não tem angio-CT, a gente vai fazer outros exames, eu vou mencionar um pouco mais à frente, inclusive o POCUS, o ultrassom, o eletrocardiograma, dedímero, outros exames serão feitos, mas, via de regra, um paciente com alta probabilidade clínica será tratado a despeito da disponibilidade da angio-CT ou não. A gente vai falar mais à frente como é que é esse tratamento. Mas se a angio-CT está disponível e ela foi negativa, está excluído o tratamento. Agora, um paciente que tem baixa ou moderada probabilidade de ter TEP pelo score de Wells, baixa ou moderada, a gente vai dosar o dedímero. Se esse dedímero for negativo, o diagnóstico por hora, pelo menos, está excluído, não tratar. Se ele for positivo, a gente vai encaminhar esse paciente para angio-CT, ou, se você não tiver angio-CT, você vai assumir que o diagnóstico é TEP e vai tratar. Então, esse é o algoritmo da utilização do score de Wells para um paciente portador ou potencialmente portador de TEP e estável hemodinamicamente. Né? E como é que é esse tratamento? Igualzinho o que a gente falou para TVP. Né? Mas observem que aqui, anticoagulação com enoxaparina, na dose convencional, 1 miligrama por quilo de peso, 12 em 12 horas. Né? Ou também no mundo mais antigo, né? No mundo em que eu cresci, não no mundo de vocês, a heparina não fracionada. E aqui não existe o tratamento com Marevan. Esse paciente ele vai ficar com anticoagulação com heparina, apenas com heparina. Ele não vai ser anticoagulado com o Marevan. Né? E essa anticoagulação aqui não é por apenas 3 meses, ela vai ser por no mínimo, 6 meses. Aí a pergunta que sempre surge: e se o paciente tiver também TVP associado? Se ele tiver também TVP associado, eu vou tratar igual eu tratei o TVP. A heparina, que no caso do Clexane vai ser 1,5 miligramas por quilo, e eu vou começar o Marevan. Só que nesse caso não vai ser por 3 meses, será por pelo menos 6 meses, porque o paciente também tem TEP. Ok? Então, isso tudo se o paciente estiver estável hemodinamicamente. Agora, se uma paciente der entrada na emergência com insuficiência respiratória, a probabilidade pré-teste dele pelo score de Wells para TEP é elevada e ele está em choque, no caso, um choque obstrutivo, ele está chocado, né? Ele está hipotenso ou ele pode estar, inclusive, até parado. Né? O que a gente vai fazer nesse caso? Então, nesse caso, a gente vai fazer angio-CT imediatamente, desde que seja possível fazer isso, né? Nem sempre será, né? Imaginando que você pegou esse paciente com choque obstrutivo, começou ali um tratamento de suporte mínimo, com noradrenalina, dobutamina, Adrenalina. atingiu ali uma estabilidade hemodinâmica minimamente razoável, aí sim você vai levar ele para angio-CT. Né? Evidentemente que se a angio-CT for positiva, a gente vai começar a tratar, se ela for negativa, a gente vai pesquisar outras causas para o choque, né? E a gente vai falar um pouco mais à frente como é que é esse tratamento. Agora, se eu não tiver angio-CT, né, ou se eu não tiver condições de fazer essa angio-CT, porque esse paciente está muito instável, aí a gente vai lançar mão do POCUS, da ultrassonografia beira de leito. Né? E se ela mostrar, eu vou colocar um pouco mais à frente, se ela mostrar sinais ultrassonográficos compatíveis com TEP, a gente vai começar o tratamento. Se não mostrar nenhum sinal que faça a gente pensar em TEP, a gente vai pesquisar outras causas. Obrigado, Matheus. Para a descompensação desse paciente. Bom, e como é que é o tratamento de um paciente com TEP e instabilidade hemodinâmica? É um pouquinho diferente. Né? Se a gente falou até agora sobre anticoagulação, né, aqui não importa apenas impedir que o trombo aumente, aqui a gente quer dissolver o trombo, né, para tentar, de alguma maneira, diminuir essa instabilidade, essa repercussão hemodinâmica do paciente. Então, aqui a gente vai falar de trombólise. Tá? Mas é claro que o primeiro tratamento desse paciente, intubação orotraqueal, suporte hemodinâmico, que provavelmente será com noridobuta, talvez com algum volume, e, no fim de tudo, trombólise. Né? E a gente vai usar aqui, é simples essa trombólise, RTPA, alteplase, 100 miligramas. 100 miligramas é o conteúdo de um frasco. Vai simplesmente colocar isso para correr em 2 horas. Né? E observa também que a gente também vai fazer a heparinização, né? Essa dose de heparina não fracionada, que um bolus
de 5.000 unidades. Está errado, aqui não é bilis, né? Bolos, né? É, mas infusão contínua de 1.000 unidades hora, isso é uma dose de. Vocês não estão tão familiarizados com heparina não fracionada, mas isso aqui é uma dose endovenosa de heparinização plena, dose plena, tá? A gente vai fazer isso em paralelo com a trombólise. Nesse paciente, atenção, né, evidentemente, às contraindicações, né? A terapia trombolítica, que vale não só para TEP, vale para qualquer outra situação em que se aplique trombólise, AVE isquêmico, quando tem delta T, síndrome coronariana aguda, quando tem delta T, e etc, e etc. Então, sempre atenção às contraindicações à trombólise. Agora, eu queria mostrar para vocês aqui, né, nesse algoritmo, observem aqui que no TEP, com instabilidade hemodinâmica, né, o POCUS tem um protagonismo. Então, eu queria interromper um pouquinho aqui esses slides e mostrar para vocês o que a gente vai pesquisar, né, já entrando no clima aí da nossa imersão, mostrar para vocês o que a gente vai pesquisar no POCUS de um paciente com TEP, com suspeita de TEP. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai mostrar é o seguinte. Então, você pensou que o paciente possa ter TEP, ele está instável hemodinamicamente, eu não tenho angiocT, eu quero fazer o POCUS. Então, vamos lá. Eu vou usar o vídeo desse colega aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pegar o probe do ultrassom, né, que está aqui do meu lado, inclusive, o meu ultrassom portátil, e colocar o probe no pulmão desse paciente. Tá? No sábado a gente vai mostrar exatamente aonde são essas janelas. Então, isso aqui que está nessa imagem aqui à direita, isso é um ultrassom pulmonar. Eu consigo olhar, olhando essa imagem, e falar para vocês que esse probe ele está no segundo ou terceiro espaço intercostais, um dos dois, segundo ou terceiro, na linha hemiclavicular. Tá? E eu estou vendo aqui, vocês conseguem ver meu cursor do mouse aqui, né? Imagino. Aqui a gente está vendo costela, isso é uma costela, isso aqui é uma outra costela, isso aqui é uma outra costela. Então, isso que está aparecendo aqui, isso é a linha pleural, tá? Isso é a pleura. E isso que a gente está vendo aqui, essas linhas paralelas à pleura, isso é um artefato, tá? Isso aqui é a onda ultrassonográfica reverberando na pleura e repercutindo a imagem pleural. Observem que de forma sempre equidistante, tá? Repercutindo o som, a reverberação do som na linha pleural. Então, isso aqui é uma imagem ultrassonográfica de um pulmão normal. Então, a avaliação de um paciente potencialmente portador de TEP pelo ultrassom, ela vai começar pela demonstração de que eu tenho uma ultrassonografia pulmonar normal, tá? Porque do ponto de vista do pulmão, né, o ultrassom no pulmão do paciente com TEP, ele vai ter um aspecto normal, normal. Então, o que a gente quer ver aqui no paciente que a gente está pensando em TEP, quando eu boto meu probe aqui no segundo ou terceiro espaço intercostais, linha hemiclavicular, eu quero mostrar que esse pulmão está normal. Isso aqui é uma imagem de um pulmão normal, tá? Repetindo, costela, costela, linha pleural e esses artefatos que agora eu posso dar nome para vocês. Esses artefatos aqui que representam a reverberação do som na pleura são chamados de linha A, tá? E eles representam um pulmão normal. Vamos ver se a gente Não consegue dar. tem patologia nenhuma, ele vai mostrar esse aspecto no campo pulmonar, né? Então, Normal. Tá? Então, primeiro a gente começa essa avaliação mostrando que esse pulmão está normal. Agora a gente vai um pouquinho mais adiante, porque a gente quer ver outra coisa também aqui, ó. Agora em movimento, tá? vai se formar essa Agora estamos em imagem aqui movimento. embaixo, que é o sinal da praia, né? Tirei o som. O que a gente está vendo aqui, né? A outra imagem estava estática. Aqui a gente vai ter, ó, no cursor do mouse, costela de um lado, costela do outro, certo? E aqui está a linha pleural. Então a gente quer ver em movimento não só a presença da linha pleural, mas a gente quer ver esse movimento da linha pleural. Vocês conseguem observar claramente aqui, né? Cutâneo, muscular, ele está todo parado, então ele vai. Eu acho que eu estava sem som, né? O que eu estava tentando mostrar para vocês aqui, ó, aqui é a imagem em movimento, costela de um lado, costela do outro, e existe aqui um movimento aqui da linha pleural. Ó, vou colocar de novo o play. Uma faixas Ó, contínuas, como se fossem a ondas gente do mar, consegue ver né? aqui uma Então, esse é o sinal movimentação, da praia. quase como se fosse, como se a linha pleural estivesse andando uma sobre a outra, né? Pleura parietal e pleura E visceral. às vezes a gente não consegue ver.
Travou a imagem. Vamos lá. E agora, Tati? Em algum ponto do pulmão, como se fosse Tá areia. travado naquela dos artefatos da Cutâneo, linha. muscular, ele tá todo. Tá travado naquela tela do artefato? Pra mim tá, vou ver se eu sair e entrar de novo, se volta. Para mim também está travado. Engraçado. Dá o enter, professor. Vê lá, vou dar play aqui agora. Então ele vai formar faixas contínuas, como se fossem ondas. do Ah, mar. peraí. Então, esse é o sinal Peraí. da praia. E às vezes a gente não consegue ver. Tá dizendo aqui que meu compartilhamento tá pausado. Ah, aqui, ó. Pronto, vamos lá. Em algum ponto do pulmão aquele sinal do deslizamento. Então, quando a gente não consegue ver, pode ser que tenha alguma coisa Peraí. interposta entre a musculatura intervertebral e o pulmão. E E agora? essa coisa que pode Agora sim. dar uma Vamos Já ver. foi. Agora foi, né? espalhar Então, o que eu uma quero dessas mostrar para linhas, vocês é isso que modo tá aqui, que ó. a gente está vendo ao longo do Isso tempo. aqui é a movimentação da linha Como pleural. o movimento do Vocês pulmão conseguem ver acontecendo, claramente que ela está se movimentando aqui, né? Ó, ele vai assim. ficar um granulado, como se fosse areia. E como aqueles Conseguiram ver o que eu queria mostrar aqui, ó? Então, porque essa linha Consegui sim. evoluindo um pouco a conversa. A gente mostrou naquele slide anterior que estava estático, que aqui é a costela e aqui é a costela. Isso aqui seria a linha pleural. Agora, quando você está fazendo o exame dinâmico, né, o paciente está respirando, está se movimentando, essa linha pleural se movimenta desse jeito que vocês viram aqui. Tá? Isso é um movimento da pleura parietal sobre a pleura visceral, enquanto o paciente está respirando. Tá? Isso é chamado sinal do deslizamento. Então, não basta a imagem ser. Deixa eu voltar aqui. Não basta a imagem ser assim, né? É necessário ver esse deslizamento pleural para que a gente possa dizer que essa imagem é normal. Tá? Então, se eu tenho esse deslizamento pleural, o que eu posso falar ali? Quer dizer que pleura visceral e pleura parietal estão coladas uma sobre a outra e eu não tenho pneumotórax. Tá? Então, a presença desse sinal do deslizamento, de novo aqui, ó, a gente vai ver que a presença disso daqui vai se formar significa dizer essa que imagem não aqui existe embaixo. pneumotórax. Tá? E por que isso é importante? O que isso tem a ver com o TEP? Né? Lembra que esse paciente deu entrada na emergência com insuficiência respiratória aguda. Né? Então, eu preciso excluir outros diagnósticos, inclusive pneumotórax. Né? Preciso ver que o ultrassom está normal e preciso ver que um dos principais diagnósticos diferenciais do TEP não está presente. Então, a presença desse deslizamento pleural significa dizer que eu não tenho pneumotórax. Então, aumenta a minha chance de que esse paciente tenha TEP. Tá? O que mais que eu vou procurar nesse ultrassom? Vamos adiante aqui nesse vídeo. Eu marquei aqui no vídeo as coisas que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é um algoritmo, tá? De avaliação ultrassonográfica de um paciente com TEP. Então, uma vez que eu olhei aquele exame pulmonar, vi que ele está normal, vi que eu não tenho pneumotórax, a outra coisa que eu quero fazer agora é parar de olhar para o pulmão e olhar agora para os membros inferiores do meu paciente. Aqui, achei. Então, eu quero olhar, aqui eu estou olhando na região poplítea, ver se está escrito aqui, tá realmente a região poplítea. Com o tempo você vai se acostumando a ver as imagens, você sabe que isso aqui não é femoral, isso é poplítea. Né? E eu estou vendo aqui um trombo aqui dentro da veia, não sei se vocês conseguem ver. Isso que está aqui embaixo é a artéria poplítea, o que está aqui em cima é a veia. Deixa eu ver se dá play. Olhar lá, veia. Faz um. Então, esses aqui são os sinais de trombose venosa profunda. A gente vai fazer isso também no sábado, né, para a gente avaliar. Então, você pegou um paciente, voltando aqui ao contexto clínico, paciente com alta probabilidade pré-teste, né, de ter TEP. Você bota o ultrassom, segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular. Você vê que o pulmão dele é normal. Você vê que não tem pneumotórax. Passo seguinte, olhar os membros inferiores. É onde a gente vai olhar vasos femorais na região inguinal e fossa poplítea. Basicamente são esses dois lugares. Aqui ele já, imagino que ele já tem olhado vasos femorais e não tem nada. Então ele foi para a fossa poplítea. O que ele está vendo aqui? Trombo. Ele está vendo um trombo. Agora, ele poderia não ver o trombo, tá? Bota aí que metade desses pacientes com TVP, você não consegue visualizar o trombo, porque o trombo é muito agudo ainda. Ele ainda tem a mesma
textura ultrassonográfica do que o sangue normal. Então, nesses 50% de pacientes em que você não vê o trombo, o que você vai fazer? Você vai pressionar partes moles com o probe do ultrassom, e se essa veia não tiver trombo, ela vai ser compressível. Você vai ver ela colabar, você vai ver uma parede colar na outra. A gente chama isso de sinal do beijo, né? As paredes venosas vão se tocar. Isso quer dizer que não existe trombo. Então, é assim que a gente avalia trombose venosa profunda, seja ao nível da femoral ou da poplítea, ou pela observação do trombo, ou pela compressão, pela compressibilidade. Uma veia que não é compressível, ela muito provavelmente ela tem trombo no seu interior. Tá? Então, em termos de pulmão, em termos de membros inferiores, é isso que a gente vai fazer. Porém, não para aí. Tá? Não para aí. Aí agora eu tenho vídeos meus aqui, graças a Deus, para mostrar. A gente também vai olhar no coração em busca de sinais de quê? Em sinais de sobrecarga de VD. E aqui está. Então, o que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui? Isso aqui é uma imagem, a gente vai fazer muito também isso lá no sábado. Isso aqui é uma imagem do coração. Esse exame daqui, por acaso, é do meu R2, que eu fiz semana passada. Esse eu fiz com o meu probe. O que a gente está vendo aqui no coração dele? Isso é uma imagem do eixo parasternal. Então, eu estou do lado esquerdo, ao nível do quarto espaço intercostal, próximo do externo, por isso que é parasternal. E eixo longo, estou vendo o coração no comprido. Então, eu estou vendo aqui em cima o VD. Então, o probe está aqui, né? Então, a parte mais próxima da pele, o VD está aqui, ó. Bonitão o VD dele aqui, ó. Aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, grandão. Aqui está o septo interventricular. Tá? Então, aqui é o átrio esquerdo, válvula mitral, e aqui é o trato de saída de VE, a aorta. Então, o que eu quero ver aqui, basicamente? Quero ver várias coisas, mas principalmente pensando em TEP. Eu quero ver que o VD é muito menor do que o VE. Se tivesse sobrecarga de VD, eu veria esse VD muito maior, empurrando esse septo interventricular para baixo, né, e ficando praticamente com o mesmo tamanho do VE. Vou colocar o exame agora dinâmico. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Ó. O VD do meu residente batendo aqui, o VE grandão, o válvula mitral com seus dois folhetos, átrio esquerdo, trato de saída de VE. Observem de novo aqui na imagem, observem que o VD é significativamente menor do que o VE. Então, eu posso, diante de um exame desse, falar que não existem sinais de sobrecarga de VD. Vou interromper esse compartilhamento e mostrar uma outra imagem para vocês aqui. Que é essa imagem aqui. É um outro corte numa outra janela ultrassonográfica. Compartilhar a tela. Aqui. Aqui eu estou olhando no chamado eixo apical, eu estou no ictus cordis ainda do meu residente. Então, você localiza o ictus cordis do paciente, coloca o probe lá e procura as 4 câmaras, que é o que eu estou vendo aqui. Estou vendo aqui desse lado ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo. E o que eu estou procurando aqui? A mesma coisa. Quero ver se o VE é significativamente maior do que o VD. É bem evidente isso, né? Essa diferença é um outro corte, uma outra tomada muito utilizada na avaliação de TEP. Tá? Então, resumindo o que a gente falou, o uso do ultrassom num paciente com TEP, ele pressupõe que você vai primeiro olhar no segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular, e você vai procurar por uma imagem de quê? De pulmão normal. Pulmão normal é daquela forma que a gente falou, as 2 costelas, uma linha pleural no meio e um monte de linha A reverberando. Isso é pulmão normal. Segunda coisa que eu quero ver, deslizamento pleural, ausência de pneumotórax. Legal. Então, se eu tenho tudo isso, aumentou a chance desse paciente ter TEP, aí eu vou olhar os membros inferiores. Vou olhar onde? Femoral, poplítea. Presença de trombo, se não tiver trombo, presença de compressibilidade da veia. Se tiver ausência de compressibilidade ou presença de trombo, fechado o diagnóstico de TVP, provavelmente a causa da descompensação respiratória do meu paciente é TEP. E vou também olhar no coração, principalmente aqui no eixo parasternal, eixo longo, se eu tenho um VD que está grandão, que está ficando de um tamanho semelhante ao meu VE. Então, essa é a avaliação ultrassonográfica através do POCUS de um paciente potencialmente portador de
TEP. Dani, só E tirar era uma isso. dúvida. Claro, era isso que a gente tinha para falar. Podem perguntar o que vocês quiserem. Seguinte, por exemplo, tem um paciente, vamos ver se continua nesse mesmo assunto. Tem um paciente que ele tá com fibrilação atrial, a gente vê ali, né? E pelo ultrassom, pelo foco, a gente vê um coágulo ali na aurícula esquerda. Pode ser esse coágulo. Ele pode mandar para a carótida e a gente consegue ver com o ultrassom ali ou não? Aí eu acho que você precisa ser radiologista para ver isso. Aham. Uma coisa importante que a gente vai falar sobre o POCUS, é bom que fique claro isso, né? O POCUS, ele não é a mesma avaliação que um radiologista vai fazer, né? O POCUS, ele parte do pressuposto de janelas muito específicas que possam ser executadas por qualquer médico, né? E a parte importante do POCUS é que a gente não faça medidas de nada. As avaliações todas são subjetivas, exatamente para que fique uma coisa muito no raso que possa ser feita por qualquer médico. Então, quando você começa a falar, por exemplo, a avaliação de carótida não é prevista no POCUS. Por que que ela não é prevista? Porque ela demanda um conhecimento radiológico um pouco maior. Então, tudo isso que você falou é possível, mas não é prevista essa avaliação pelo POCUS. Eu não saberia fazer essa avaliação de trombo em carótida. Começa a ficar específico demais. Tá? Entendi. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui, Matheus, é importantíssimo que se diga. Vocês vão fazer isso tudo no sábado, tá? Vai ter probe para todo mundo. Eu vou estar lá com vocês. Vocês vão sair de lá. Isso tudo que eu mostrei aqui que pode parecer uma coisa muito complicada, Tati. Eu garanto para você que você vai sair de lá sabendo fazer isso. Não é sabendo a teoria disso, não. É sabendo fazer, tá? Aparentemente, assim, é muito difícil mesmo identificar cada estrutura. Parece, né? Mas você vai sair de lá sabendo o suficiente para, na próxima vez que você estiver na emergência, falar: me dá essa probe aqui que eu consigo ver isso. Tomara. Vai sim, te garanto. Tá bom? Vocês estão liberados aí para estudar, ir para aula, etc. Tá Se ótimo. tiverem que fazer.